Bom, então, seja muito bem-vindo. Estamos aqui na nossa live Café com Money. Eu sou André Barros, o Money Maker, e nesses vídeos eu busco discutir alguns pontos que estejam correlacionados com a estratégia Money Maker. A estratégia Money Maker é a que eu uso para investir em ações. É a estratégia que eu adoto para mim como investidor, né? Eu criei essa estratégia pensando na minha própria jornada. E quando eu falo aqui de pensar na minha própria jornada, é a jornada de um investidor, pessoa física, um investidor comum. Então, como que o investidor comum pode ter bons resultados na bolsa, mesmo enfrentando desafios como falta de tempo, falta de conhecimento, com pouco capital, né, sem grande capital para investir, e a total imprevisibilidade sobre o futuro. Eu acredito que não são desafios exclusivos meus, né? Acho que todo investidor, pessoa comum que inicia nessa jornada, inicia com esses desafios. E pouco a pouco a gente vai construindo, a gente vai ganhando experiência, ganhando conhecimento. Hoje, obviamente, eu sou um investidor melhor do que eu fui no início da jornada. E acho que esse é a consequência natural para todo mundo. Agora, um ponto, né, extremamente relevante que a gente precisa considerar é saber para que a gente está investindo, né? Acho que pouca gente faz esse primeiro exercício. Afinal de contas, né, quais são os nossos objetivos ao investir? E fica óbvio, né, quando a gente para pensar, quando a gente começa a analisar esse tipo de pergunta, que os objetivos são inúmeros, né? Nós temos o nosso patrimônio, ele cumpre diversos fins. Uma viagem que vai ser feita daqui a 6 meses, ela pede um tipo de estratégia diferente do que construir a sua independência financeira ou preparar a sua aposentadoria para daqui a 20, 30 anos. Então, são jornadas diferentes e o seu momento de vida ele pede um olhar diferente para cada um desses objetivos, né? Como você vai balancear e como é que você vai trabalhar esses objetivos. Um deles, né, e é o que eu queria comentar hoje no vídeo, é quando a gente fala de independência financeira. É um termo que parece meio óbvio, né? Quando a gente quando a gente fala esse termo na independência financeira, ele parece muito simples, mas a verdade é que ele tem diferentes maneiras de ser encarado. Independência financeira, ele tem dimensões distintas, dependendo de como cada pessoa enxerga. Então vamos lá, né? Vamos começar abordando esse tema. O que é independência financeira para você? Antes de chegar num número, né, antes de tentar quantificar isso, é importante saber que tem pelo menos 3 diferentes maneiras de encarar independência financeira. A primeira delas é quando você acumula uma quantidade de patrimônio que te dá tranquilidade para fazer o que você já está fazendo. Então, você de verdade não quer mudar a sua escolha profissional, não quer mudar o seu caminho, não quer mudar a sua fonte principal de renda. Porém, você quer que aquele patrimônio reforçado te dê a tranquilidade de fazer o trabalho como você acha que tem que ser feito, ou da melhor maneira, ou sem a preocupação se amanhã ou depois você vai estar desempregado. Claro, a reserva de emergência, né, aquele valor que a gente guarda 3, 6 meses de salário, ele cumpre, de uma certa maneira, essa função. Mas ele é uma reserva emergencial, um valor de curto prazo. E o que eu estou comentando é a independência financeira de uma maneira um pouco mais ampla. Então, quando você não quer mudar o que você faz hoje, porém, quer criar essa reserva, olhando lá para frente, não só para os 3 ou 6 meses da reserva de emergência, mas você já começa a construir a sua aposentadoria e você quer que até chegar naquele momento você tenha a paz de espírito de ter uma boa reserva, isso de uma certa maneira também é independência financeira. Ter independência financeira não significa necessariamente
abandonar o que você já faz. Muito pelo contrário, né? Eu costumo dizer que o ideal é que a gente nunca pare, né? Você pode, que aí seria o segundo caminho, buscar a independência financeira para fazer algo diferente do que você faz hoje. Eventualmente que não vai lhe dar o mesmo retorno, pelo menos não no curto prazo. Talvez fazer um upgrade de um hobby que você tenha para que ele se torne uma fonte de renda, e você já sabendo que não é um movimento rápido, simples. Então a independência financeira nesse sentido também não será parar de trabalhar, mas ela vai se materializar no sentido de que em algum momento você vai poder optar por uma nova rota, né, e começar um novo caminho profissional, eventualmente, né? Então, na primeira, você não vai abandonar o que você faz, porém você vai querer construir a aposentadoria lá na frente, ao mesmo tempo em que tem tranquilidade para desempenhar o seu lado profissional hoje. Na segunda rota, você sim quer mudar, você sim quer fazer algo diferente. Porém, você, por algum motivo, sabe que esse fazer algo diferente vai lhe custar energia ou vai lhe custar renda, né? Então, a independência financeira ela vem nesse sentido. E o terceiro seria o momento em que, de fato, você quer ou vai precisar parar, né? É a aposentadoria. Mesmo nesse terceiro cenário, e aí acho que não preciso nem falar muito sobre isso, né? O saudável é, de fato, você nunca zerar a sua carga de trabalho, né, entre aspas. Mesmo aposentado, né, hoje em dia, né, aliás, um parênteses importante, hoje em dia a gente tem um desafio que os nossos pais não tiveram. A geração que nos antecedeu não teve, né, um desafio bom, um desafio positivo, que é ter uma expectativa de vida muito maior. É óbvio que esse desafio eles queriam também ter, né? Hoje nós vivemos mais e vivemos melhor. Não é de se estranhar que você, com 50 anos, né, eu, por exemplo, tenho 47, mas você com 50 anos olhe para frente e não enxergue, como nossos pais, uma aposentadoria, mas enxergue uma segunda carreira, uma segunda pernada profissional que pode sim ter uma longevidade de 20, 30 anos, e quem sabe, se não nós, os nossos filhos, vão olhar essa segunda jornada profissional com uma importância tão grande quanto a primeira, seja em tempo ou seja em desafios pessoais. Junto com essa questão de longevidade, qualidade de vida que os nossos pais não tinham, volta um pouquinho mais, né? Os nossos avós com 60 anos, muitos deles já tinham uma limitação muito grande em termos de atividade. Hoje você encontra pessoas de 60 anos que estão plenamente ativas. E aí nem vou pegar os extremos, né, de Abílio Diniz, o cara que 80 anos ainda está tocando seus negócios pessoais. Então hoje são pontos fora da curva, mas a tendência é que isso seja cada vez mais comum. Então o desafio que a gente tem hoje, nessa terceira linha da independência financeira, ele é cada vez mais relevante. Nós vamos ter uma segunda jornada profissional. E para piorar, ou melhor, né, não é melhor ou pior, mas para deixar isso mais evidente, as empresas elas também não olham para os seus profissionais como aquele empregado que vai fazer uma carreira de 30, 40, 50 anos na empresa. E isso vai ser cada vez mais raro, seja por pressão de custos, pela necessidade de incorporar os jovens no trabalho ou pela necessidade de busca de inovação. A verdade é que tanto a carreira profissional tradicional ela fica mais curta, quanto a nossa vida fica mais longa e com melhor qualidade, ainda bem, né? Se fosse viver até os 80 anos se arrastando é uma coisa. Agora, nós temos uma perspectiva, eu, vocês, e nós, principalmente, ou ainda mais, os nossos filhos, de realmente ter essa dupla carreira no tempo, né? Não é nem dupla carreira simultânea, que muita gente faz, né? O cara que é professor e tem uma profissão técnica também, então ele dá aula à noite e durante o dia ele desempenha a sua profissão técnica, um exemplo, né? Mas não é isso que eu estou dizendo, não é a sincronicidade.
Eu estou dizendo que sim, vamos ter 30 anos de vida profissional na primeira jornada e vamos ter outros 30 no segundo momento de tempo. Né? E isso não é absurdo pensar. Né? A gente, quando olha para os nossos pais e avós, talvez pareça estranho. Quando a gente olha para nós mesmos, começamos a ver isso mais viável, quando vemos os números. Então, né, resumindo, nós temos aí 3 dimensões da independência financeira, né, que para cada um vai ter uma leitura diferente. O cara que olha a independência financeira como um simples colchão de tranquilidade, ele vai seguir fazendo o que ele já faz por muito e muito tempo, mas ele quer ter a tranquilidade de que ele, no fundo, não precisa daquilo. Se ele precisar mudar de emprego, mudar de profissão, ele pode fazer aquilo com a tranquilidade, que é muito maior do que uma reserva de emergência. A segunda é aquela pessoa que de fato já tem um plano, já quer mudar de carreira e sabe que o desafio da mudança vai ter um pedágio, vai ter um custo que é não ter a mesma receita que tinha antes, ou pelo menos levar mais tempo para alcançar aquele mesmo ponto financeiro. E o terceiro ponto é o que vai acometer a todos nós, que é pensar na aposentadoria, mas não só nela, pensar que, passado essa primeira perna profissional, muito provavelmente nós vamos ter uma segunda jornada. Né? E essa independência financeira vai ajudar a fazer essa segunda pernada, né? Dos, digamos aí, 45, 50 anos até, quem sabe, 75, 80, 85 anos, que podem inclusive ser produtivos. Agora, vamos para o lado quantitativo, né? Tudo bem, cada um de nós pode pensar a independência financeira de uma maneira. Né? Eu dei 3 caminhos aqui, né? 3 possibilidades. Mas seja qual for, a gente precisa de alguma maneira quantificar. Ter esse norte, né, esse horizonte, ajuda a gente a correr atrás de economizar, de fazer aporte, de escolher o caminho. Então tem uma significância. Agora, o curioso, né, é que esse norte, a gente precisa ter consciência das suas limitações. Como que eu fiz? Né? Qual é o número mágico que eu uso? Eu usei durante muito tempo, e ainda tenho essa referência, pegar o meu patrimônio, ou melhor, pegar as minhas despesas mensais e multiplicar por 200. É uma conta de padeiro, né? E eu vou já comentar o porquê que ela é limitada. Mas ela é útil, né? Ela me dá um norte, ela me dá um horizonte, ela me dá uma referência do quanto eu preciso ainda acumular, né? Em que momento eu posso não largar a caneta, né, digamos assim, mas ter a tranquilidade de que eu alcancei aquele nível de adequado. Então, essa conta, né, a minha despesa mensal vezes 200, ela está implícito, né, como é que eu chego nesse 200? Está implícito que eu seria capaz de gerar 0,5% de renda de juros, né, de ganho real, ou seja, acima da inflação. Bom, talvez aí você já tenha pegado o primeiro ponto fraco dessa estratégia. Em determinado momento, né, se a gente voltar alguns anos atrás, esse 0,5% de ganho real era algo trivial. Imagina quando você tinha uma Selic que chegou a 14,5% ao ano, né, e uma inflação, tudo bem, em alguns momentos ela chegou a quase 10% a inflação, mas em geral a gente lidava aí com um ganho real que se aproximava, que cobria esse 0,5%. Então, não precisaria ser feito nada. Né? Se eu quisesse, eu nem precisava investir em ações, eu poderia, como dizem, né, ser um rentista, acumular ou usar o tesouro direto, por exemplo, como fonte dessa renda garantida, desse 0,5% real. Esse é o primeiro desafio dessa conta. Né? Ano passado a gente chegou a 2% de Selic, lógico, né? E aqui a gente poderia ficar discutindo um tempão. Era um número irreal, não era sustentável, não era aquele 2% da Selic, era totalmente fora de
de propósito, né? E tanto é que a inflação de hoje mostra, e o movimento que o Banco Central fez nas sequências, né, subindo a taxa Selic, mostra que não era sustentável. Não só pela questão da inflação, né, do quanto que ele propiciou a inflação voltar a acelerar, foi um dos elementos, como também o Brasil é um dos mercados, aliás, todo mercado pede um prêmio de risco, né? Mas no caso do Brasil, a gente precisa de um prêmio de risco versus economias mais maduras, como os Estados Unidos, a Suíça e outras opções para o investidor global. Senão, o dinheiro vai embora, né? Enfim, a primeira falha, né, do 200 vezes é essa. O 0,5% ele não é tão trivial quanto pareça. Aí você pode argumentar, não, pera André, mas se eu investir em ações, eu consigo isso fácil. Cuidado, né? De fato, eu inclusive vou propor, né? Eu proponho ter ações como uma maneira de fazer esse rendimento, esse retorno acontecer. Só não pense que é trivial, né? Existem momentos em que o 0,5% vai ser algo muito difícil de ganho real, muito difícil de ser alcançado. Quando a gente coloca o 0,5% de forma sustentável ao longo de vários e vários meses, acredite, não é algo trivial. Às vezes a gente se ilude, né? Você olha uma ação que pode valorizar no dia 2%, 3%, às vezes você vê porradas de 7% num dia em um ativo. Mas aí a gente está falando de um ativo, né? A gente precisa repetir esse efeito várias vezes e de forma consistente. A segunda falha do 200 vezes é que eu tiro uma foto do meu orçamento atual. E você já deve ter imaginado, essa foto ela vai mudar ao longo do tempo. Uma coisa é quando eu olho o meu orçamento mensal, quando eu era estudante na universidade, não tinha filhos, família, e dividia o apartamento com um colega da faculdade. Bom, a minha despesa mensal era bem diferente. Mesmo se naquele momento eu tentasse fazer o exercício do quanto custaria ter um filho, 2 filhos, e colocar isso e ajustar o orçamento para essa realidade, é um exercício totalmente fictício, né? Quem tem filho sabe. Aí eu pulo para o dia de hoje. Eu sou casado, tenho 2 filhos, né? Uma filha de 11, um de 8, né? Vão fazer agora em novembro, na verdade é 10 e 7. Hoje a minha estrutura de custos é outra, bem diferente daquele estudante universitário. Joga mais 10 anos na frente. Essa filha de 10 vai ter 20 anos, o filho de 7 vai ter 17. As demandas que eles vão ter em termos de apoio são bem diferentes. Talvez eles trabalhem e já tenham a sua fonte de renda, porém, muito provável que de alguma maneira eu ainda precise ajudá-los. Será que eles vão querer fazer uma faculdade pública? Ou será que eles vão querer fazer uma faculdade cara no exterior? Pois é, né? Veja a complexidade de fazer uma projeção com base na foto atual. Continue fazendo esse exercício para você e você vai perceber de maneira rápida que não é trivial. Mas então significa que a gente deveria abandonar um norte? Não, de maneira alguma. É como eu faço referência quando a gente coloca um preço-alvo de uma ação. É muito parecido. Eles são targets móveis, né? Eles são alvos móveis. A gente nunca pode achar que está escrito em pedra. O que não significa que a gente não deva ter essa referência. Nós precisamos criar uma referência, o 200 vezes serve para mim, e de tempos em tempos eu volto a visitá-lo. O bom também desse número é que toda vez que eu paro, seja no momento do imposto de renda, seja nas minhas revisões mensais, que eu paro para ajustar, né, fazer as contas do meu patrimônio, das minhas despesas, é uma maneira fácil de eu entender se eu estou dentro ou fora da rota. É quase uma bússola, né, que você navega, coloca a bússola, se orienta, ajusta o leme, continua navegando, volta a olhar na bússola. É a mesma coisa para uma referência para a sua independência financeira ou para um preço-alvo de uma ação, de um ativo. Então,
Você cria uma referência, eu criei o 200 vezes, talvez você tenha uma outra conta que você vai usar, essa conta de padeiro me ajuda muito, e eu tenho a consciência das suas limitações, e mantenho sempre essa consciência viva, né? E toda vez que eu vou revisitar meu orçamento, seja mensalmente ou uma vez por ano, na hora que eu faço imposto de renda, é um momento bom para fazer esse exercício, eu olho como que eu estou na rota. Então, o que eu preciso ajustar? Será que eu preciso economizar um pouco mais? Será que eu preciso buscar novas fontes de renda? Será que a minha performance ao investir não está legal e eu precisava melhorar? Então, essa é a utilidade de você ter uma referência, né, para essa independência financeira. E aí, né, na última parte aqui da nossa conversa, por que eu considero ações importantes? Bom, de uma certa maneira, quando a gente faz uma boa composição de ações, e aqui, cuidado, né, eu não estou dizendo alocar 100% do seu patrimônio em ação. Nunca foi, não é a minha recomendação. Dependendo do seu perfil, você pode jogar. Hoje, eu acredito que eu estou por volta de 50% do meu patrimônio, um pouquinho menos. E isso porque eu me sinto confortável, tenho mais experiência e sou mais tolerante a esse risco. Eu sei que eu não vou me desesperar na próxima queda, que vai vir, né? Vamos ter uma próxima queda. Então, por isso, eu consigo trabalhar com um nível mais alto. Fora que nesses 50% eu trabalho com o que eu chamo de caixa operacional. Então, eu tenho lá 50% para renda variável, mas em algum momento eu posso estar com 25%, né? Porque o otimismo ficou tão grande no mercado que eu realizei parte dos ganhos. Mas voltando, né? Ações para mim é importante, eu acho fundamental, mas não de maneira isolada. Você vai buscar no seu patrimônio trazer ações, assim como outros ativos, né? Eu falo que existem pelo menos 5 classes de ativos para você compor um bom patrimônio. E por mais que pareça, mas é difícil, eu tenho pouco dinheiro, coloque essa prática desde o início. Hoje em dia é muito fácil. Você pode, com R$100, comprar empresas, R$100, comprar ações. Você pode começar comprando a partir de R$100, ou até menos, né, exagerando. Você pode comprar imóveis, fundos de investimentos imobiliários. Você pode investir no Tesouro Direto, renda fixa. Você pode, não é tão simples assim, mas você pode também comprar dólar com esses R$100. Então, ou fundos cambiais, né, uma outra maneira de investir em moeda estrangeira. Então, repara que diversificar o seu patrimônio é importante e pode ser feito desde o início, né? Não vai esperar ter R$1 milhão na conta para fazer isso. Começa desde o início, desde do pouco que lhe sobrou, e vai potencializando. Mas o bom de ações, quando eu falo em construção de patrimônio, na busca da independência financeira, é porque uma carteira diversificada, ela primeiro te protege em boa parte da inflação. As empresas têm uma capacidade, claro, às vezes um setor ou outro pode ter dificuldade, pode estar mais competitivo, mas se você tem uma carteira diversificada, essas empresas elas têm maior capacidade de repassar a inflação. A bem da verdade, uma boa parte da inflação são elas próprias que geram ao reajustarem os seus preços. A energia de luz, né, ela reajustada, impacta a inflação. Você pode ter uma empresa uma companhia elétrica no seu portfólio. Transporte público impacta a inflação, alimentos impacta a inflação. Você pode ter empresas do setor de alimentos no seu portfólio. Então repara que quando a gente vê o efeito da inflação e do nosso custo de vida, de uma certa maneira, a gente está vendo o reflexo do que essas empresas fizeram para repassar os seus custos. Então um primeiro hedge contra a inflação são ativos reais, ativos que sejam bons geradores de caixa. Mas depois a gente pode comentar um pouco melhor sobre como escolhê-los bem. Mas, por princípio, se você quer se proteger da inflação, um elemento importante é ter empresas. São elas que acabam gerando ou
acabam repassando os valores da inflação nos seus preços. Então, sim, é um dos motivos. O outro motivo é o crescimento real, que para conseguir aquele 0,5%, né, que eu comentei, acima da inflação, empresas podem ajudar nisso, porque elas, ao longo do tempo, elas não só repassam custos inflacionários, boas empresas crescem, boas empresas ampliam seus negócios, e com isso você também se beneficia. Um terceiro fator, né, que aí é um pouco controverso, mas por princípio eu acho válido para a gente considerar, que é a geração de renda por meio de dividendos. Então, se você cria uma boa carteira, se você olhar lá no futuro, lá na frente, você pode ter uma fonte de renda passiva através dos juros e dividendos que essas empresas vão te pagar. Então é outro elemento importante para a busca da independência financeira. Então isso é uma coisa muito bacana e importante. Agora, por que é controverso? E aí vale toda uma outra conversa. Porque uma empresa que cresça e que tenha boa destinação para esses dividendos e esteja reinvestindo os dividendos e não pagando para você, isso também pode ser bom. O dividendo, sendo bem aplicado, pode ser que ele renda mais do que na sua mão. E aí, quando você precisar fazer a renda daquela empresa, você pode vender uma parte da sua carteira, né? Mas acho que é um capítulo à parte. Agora, tem um outro elemento, né, que eu acho que é extremamente importante, que poucos fazem uso dele. E, na verdade, quando fazem uso é olhando só pelo lado ruim, que é a volatilidade do mercado. Quando você está investindo em ações, você tem a possibilidade de também ganhar com essa volatilidade. Seja com aportes constantes, né? E aí você está fazendo um preço médio ao longo do tempo, né? A pessoa que comprou uma Petrobras a R$5 e hoje ela vale 28, mas também, e é isso que eu defendo, quando você faz uma gestão ativa desse patrimônio. As vendas e recompras fazem você aumentar a quantidade daquela empresa, das ações, sem colocar capital adicional. Para mim, esse é um pulo do gato extremamente relevante, que poucos conseguem fazer, porque o senso comum é você, na hora do pânico, sair do mercado. Quando o mercado está em queda, que é o efeito da volatilidade, é muito difícil encontrar os investidores, mas tem, né? Senão o mercado travaria, que estão lá comprando. Esses são os que conhecem o poder dos juros compostos nas ações. Esses são os que vão a longo prazo se diferenciar da multidão. Então, ter a coragem de entrar na baixa, comprar, não é para todo mundo, mas é o que vai diferenciar no longo prazo a sua carteira. Então, se você não tem esse perfil ou não conhece essa maneira de investir, de aproveitar a volatilidade, pelo menos fica no intermediário, que seria não desanimar nas baixas, né? Ter uma política de aportes constante. E aí você vai ter momentos que você vai ter comprado no valor alto, no baixo, mas no longo prazo você vai se beneficiar dessa volatilidade. A tendência, né, que as empresas, o preço que a gente vê na tela, ele vai convergir para o valor daquela empresa. Se você escolheu boas empresas, tem um portfólio diversificado, o longo prazo você vai ver a conversão, os piores momentos vão convergir para o preço correto. Então, resistir à volatilidade, né, não olhar só o lado ruim, né, poxa, mas volatilidade é risco. A definição é essa. Volatilidade é risco. Porém, se você sabe lidar com ela, seja porque você consegue resistir à dor de barriga, consegue dormir numa queda forte do mercado, tem uma reserva de emergência, ou seja, tem estratégias para você conviver com essa volatilidade, tem estratégias para você não entrar em pânico. Se você consegue conviver com esse risco, você consegue enxergar o outro lado da moeda. E é engraçado, né? Só para a gente terminar a nossa conversa de hoje, o café já está esfriando aqui, né? Mas
Uma coisa engraçada, você já faz isso no dia a dia. Se você entra no supermercado e vê uma promoção de cerveja, leve 3 e pague 2, qual é a sua tendência? Você talvez não esteja nem querendo tomar cerveja naquele momento. Talvez você até tenha cerveja em casa, mas o preço é tão bom e você sabe que uma hora você vai consumir aquela cerveja, que você coloca ela no carrinho. Não, no mercado financeiro é diferente, né? Em alguns momentos o mercado grita 3 por 2, 3 por 2, Petrobras, leve 3 e pague 2. O que nós fazemos? Nós tiramos Petrobras do carrinho e colocamos na gôndola de volta. E pegamos o valor de 2 Petrobras pelas 3 que entregamos para o mercado. Repara que, óbvio, né, não é tão simples mudar esse chip, leva tempo, a gente precisa ter experiência, a gente precisa ter confiança nas escolhas, mas é necessário, né? Se você quer sair do lugar comum, se você quer buscar essa tal independência financeira, ter ações na sua carteira é interessante. Dentro da sua tolerância a risco, aprendendo como escolher bem, tudo isso, todo o discurso que você já ouve no mercado. Mas sim, é importante você ter ações no seu patrimônio. E não é esperar você ter 1 milhão disponível para começar esse movimento. Começa com pouco mesmo. Você provavelmente vai ter que buscar uma corretora que não tenha tarifa, vai ter que pagar, talvez vai ter que lidar com a instabilidade do home broker, né? As que hoje estão disponíveis melhoraram, mas eu passei alguns perrengues com algumas delas por instabilidade, principalmente quando o mercado fica muito movimentado. Enfim, né, vamos tentar mudar esse chip, né, vamos tentar encontrar o caminho em que a gente consiga lidar bem com ações e aproveitar, e não só olhar o risco, vamos construir a nossa independência financeira olhando também as oportunidades. Então é isso, pessoal. Nossa conversa de hoje foi sobre independência financeira. Talvez seja um dos maiores objetivos de todo mundo que investe. Esteja isso bem definido, com uma conta matemática, como eu faço, ou esteja ainda apenas no campo dos sonhos. Mas se você começou a guardar algum dinheiro, de alguma maneira, a independência financeira está ali no meio dos seus objetivos. Você talvez só não parou para entender melhor esse objetivo, definir, quantificá-lo, colocar um horizonte, né, colocar um norte. Por mais que você mude esse horizonte, né, amanhã vai mudar, sua família mudou, o seu momento de vida mudou, a taxa de juros do mercado mudou, sei lá, isso vai acontecer, mas você tem um norte e você vai ajustando essa bússola a cada nova pernada da sua jornada. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela companhia dos que entraram, saíram, estiveram aqui comigo nessa live. Como eu falei, depois eu disponibilizo ela no meu canal no YouTube. Então eu gravo lá, quem quiser assistir, não teve tempo, vai poder encontrar lá essa live. Valeu, pessoal. Vamos juntos.